Olá! Quero começar lendo para você um texto muito legal. Está lá em Mateus, no capítulo 7, os versinhos 7 e 8, que dizem assim: Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Jesus falou isso. A pergunta que a gente começa o programa de hoje é a seguinte: você acredita que a oração tem poder para mudar a vida de uma pessoa? Tem poder para mudar uma pessoa? No meio cristão, isso é muito pregado. Que a oração pode transformar vidas. E você, que está nos assistindo agora, você acredita no poder da oração? Você acredita de fato que a oração pode transformar ou mudar uma pessoa? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, sejam muito bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui começando o programa Na Mira da Verdade. Felizes por poder estar aí chegando de fininho na sua casa, mas com um objetivo bem legal. É juntos estudarmos a Palavra de Deus. Esse é o objetivo do programa Na Mira da Verdade. É incentivar você a conhecer e a estudar mais esse livro. Esse livro que eu considero como um manual de sobrevivência. E o programa Na Mira da Verdade tem esse objetivo de incentivar você a estudar a Palavra de Deus. E aqui, se você tiver uma dúvida, a Bíblia pode te responder. E quem vai te ajudar a entender e a ter a resposta e que está na mira da verdade é ele, hein? Professor Leandro Quadros. Tudo bem, professor? Tudo bem, Tito. Graças a Deus estamos juntos mais uma vez com você, amigo telespectador, amiga telespectadora, para estudarmos a Bíblia. Então, o Tito e eu estamos esperando as suas perguntas, o Tito vai trazê-las, remetê-las a mim e vamos juntos aqui vermos o que a Bíblia tem a dizer acerca das suas preocupações, das suas dúvidas religiosas. E se eu não souber, obviamente, ninguém sabe tudo, o que acontece é que Deus permite que cheguem as que eu sei por enquanto, né? Mas se Ele permitir que cheguem as que eu não sei responder, vamos estudar e no outro momento nós traremos a resposta para você. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda e obrigado pelo seu carinho. Mas para que eu possa colocar o professor na mira da verdade, você tem que mandar as suas perguntas. E aqui no programa, para você mandar as suas perguntas, você pode usar alguns meios. Nós temos aqui pelo telefone celular, você pode mandar uma mensagem por SMS, o número é 12 98151 0101, eu recebo aqui na hora. Você pode usar as redes sociais pelo Facebook, namiradaverdade.nt, é o nosso endereço, e no Instagram, @Na Mira da Verdade. Em ambas as plataformas existe um videozinho ali onde você pode formular a sua pergunta usando os comentários. Manda pra gente que a gente também pega aqui na hora, tá bom? Participe! Vamos juntos aprender a Palavra de Deus, vamos juntos tirar dúvidas. Talvez a sua dúvida não seja pescada, mas em algum momento essa mesma pergunta ou a própria sua pergunta vai estar na mira e você vai aprender e ajudar muitas outras pessoas a compreender o mesmo tema que você tem dúvida. Portanto, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser, manda pra gente e nós vamos juntos aprender mais da Bíblia Sagrada. Nós abrimos o programa falando sobre o poder da oração. A pergunta chegou no nosso Instagram, logo no início do programa. Quem mandou foi a Paula e ela pergunta o seguinte: a oração é capaz de mudar a vida? Ou melhor, a oração é capaz de mudar uma pessoa? E ela ainda desafiou a gente, falou assim, olha, sei que eles não vão responder, então quem souber responde para mim aqui. Olha aí, eu escrevi assim para ela, então assista, Paula.
E a sua pergunta está abrindo o programa de hoje. Professor Leandro Quadros, essa é uma pergunta direta. A oração é capaz de mudar uma pessoa? O que a Bíblia diz? Realmente, biblicamente, a oração, por meio da oração, Deus pode sim fazer grandes mudanças radicais na vida de alguém. Porém, vai depender muito também de a outra pessoa permitir, tá? Então, por exemplo, se você ora por alguém, né, ora pela conversão de uma pessoa que você ama, de um amigo, é óbvio que esta oração, Deus, por meio dela, pode sim mudar acontecimentos históricos, tá? Agora, ele não vai desrespeitar a liberdade de escolha da outra pessoa, né? Deus não pega ninguém pelo colarinho e obriga essa pessoa a aceitar a Cristo como Salvador. Em Romanos 2,4 é dito que o Espírito Santo conduz a pessoa ao arrependimento. Então, conduzir é você guiar, não é obrigar. Então, você tem que ter em mente isso. Você pode e deve orar. A oração tem, sim, esta capacidade de mudar. Não a oração em si, né? Mas o Deus, o Criador que recebe a sua oração, ele pode mudar, sim, o curso da história. E aí tem um texto que está aqui em Tiago 5, 16 e 17 que eu vou ler, mas você tem que ter em mente o seguinte: Deus muda as pessoas, muda acontecimentos históricos pela oração? Muda. Entretanto, ele não desrespeita, né, a liberdade do indivíduo. Se o indivíduo não quiser que o Espírito Santo o influencie através dessa oração intercessora, obviamente que o Espírito Santo não vai obrigar. Né? E aí Tiago 5, 16 e 17 diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Então veja, a oração, por meio dela, Deus pode inclusive efetuar a cura de uma doença física, né? Continua, muito pode, veja, não é pouco pode, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. E aí Tiago dá um exemplo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância ou com insistência, né, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Verso 18, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Então, para nos incentivar a orarmos uns pelos outros, ele cita como exemplo o profeta Elias, que orou para que não chovessem por 3 anos e meio na região em que estava o povo de Israel por causa da grande rebeldia e idolatria da parte deles, né? Estavam adorando especialmente o deus Baal, entre outros deuses pagãos, não é? E deixaram a adoração ao verdadeiro Deus. Então você vê aqui que se ele, diz aqui Tiago, um homem semelhante a nós, não que nós somos inspirados como ele, mas tendo os mesmos sentimentos, sendo um pecador, se ele pôde orar a Deus desta forma e ele foi atendido, Tiago argumenta assim, não há um porquê de você também não orar desta forma. E aí você percebe também, em Lucas 6, verso 12, que Jesus incentiva e muito, por meio do exemplo dele, a nós orarmos. Em Lucas 6,12, diz que antes de Cristo escolher os seus 12 apóstolos, ele passou a noite orando a Deus. Então o que nós podemos deduzir? Se o Cristo, divino humano, orava e incentivava os seus seguidores a orarem, como no texto que eu titulei de Mateus 7, 7 e 8, é óbvio que há sim muito poder e, como diz aqui Tiago, né, há muita eficácia na súplica do justo. Então, ore constantemente. Siga o conselho de Paulo em Romanos 12:12, seja perseverante na oração. E lembre-se que a oração pode se mudar o curso da história, pode mudar a vida de uma pessoa, mas a pessoa também tem que permitir. E se a pessoa não permitir que Deus a mude e a transforme, a oração vai melhorar você.
Pode ter certeza disso. Muito bem, professor, muito bem. Olha só, pelo SMS você pode mandar a sua pergunta e eu recebo aqui na hora. Essa pergunta chegou aqui 9h53, um pouquinho antes de começar o programa, e ela está na mira da verdade. Quem mandou foi o Isaac, de São Paulo, professor. A pergunta do Isaac é a seguinte: a morte é um sono, é o que vocês dizem a todo momento. Mas a morte assusta e o luto dói. Como ter esperança durante o luto e quando a morte chegar para nós? O que devemos fazer para viver cada dia com esperança e sem medo de morrer ou perder alguém que ama? A questão da morte realmente é algo que nos assusta. A Bíblia, porventura, diz que nós não precisamos ter medo da morte, professor? A Bíblia, ela ensina a alimentarmos a esperança correta em relação à morte dos nossos queridos, das pessoas que amamos. E dá para ter esperança sim, tá? Eu não creio, sei que tem muitos irmãos, né, de outras igrejas que creem na imortalidade natural da alma, né, mas nós não cremos nisso, não vemos nisso uma doutrina bíblica. Mas essa é uma questão que a gente podemos abordar em outro momento, tá? Agora, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, mostra de que maneira você deve alimentar esperança, não é numa consciência da alma. Até porque, se nós pararmos para analisar humanamente falando, diríamos assim, se uma pessoa está consciente durante a morte, não teria um porquê de nós crermos no total conforto desta pessoa, porque ela vai lembrar que deixou pessoas sofrendo pela ausência dela, né? Então, o verdadeiro conforto aqui nesse texto que eu vou ler é a esperança da volta de Jesus para acabar com a morte e a doutrina e a esperança da ressurreição. Essas duas coisas. Vamos ver aqui. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Veja, ele compara aqui também a morte a um sono. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então, em primeiro ele diz, não é para você se entristecer como pessoas que não têm esperança. Não, você tem que ter esperança. Apesar do medo, o que é natural, porque a morte ela é uma intrusa nos planos de Deus. Ela é o resultado do afastamento da fonte de vida que é Deus. É o resultado do pecado. Então, não tem como você não ter medo dela. Você não pode ter fobia, pânico, viver em função disso. Se você vive em função disso, né, se os seus pensamentos giram em torno disso, você pode estar com um transtorno de ansiedade. Aí você tem que buscar uma ajuda médica. Tá? Verso 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ele está dizendo o seguinte: nós não vamos receber uma recompensa primeiro que eles. E ele vai explicar o porquê. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Aqui está falando da volta de Cristo. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Veja, por isso que os vivos não precederão os mortos no reino dos céus, vão juntos, né? Seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E aí vem o verso 18, que vai bem direto na resposta à sua pergunta. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Você percebe? Qual deve ser a sua fonte de consolo? Não é a doutrina espírita, não é o kardecismo, não é a doutrina da imortalidade da alma. As palavras com as quais você deve ser consolado ou consolada são essas palavras de 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18. Ou seja, Jesus vai voltar, vai ressuscitar os mortos, transformar os vivos e todos serão levados com ele para viver a eternidade.
Então leia esse texto, reflita nele. E aí você vai alimentar a verdadeira esperança, que é na volta de Cristo e na ressurreição e transformação dos mortos, ressurreição dos mortos e transformação dos vivos. Muito bom, professor, muito bom. A próxima pergunta chegou pelo Instagram. Quem mandou foi o Fábio. Ele diz o seguinte... Fábio Ferreira de Jesus, sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia, central de Séries, em Goiás. E estou assistindo este maravilhoso programa junto com a minha esposa e filhos. Inclusive, meu filhinho Miguel está fazendo aniversário. Olha aí, parabéns, Miguel. Está fazendo 9 aninhos, né? Que bom. Bom, eu gostaria de saber sobre Efésios 2,15, quando fala que Cristo aboliu a lei dos mandamentos. Alguns cristãos pregam que Cristo, através dessa passagem, aboliu a lei. Mas pode essa passagem contradizer toda a Bíblia? Professor Leandro Quadros, Efésios 2,15, eu leio o seguinte: ele acabou com a lei juntamente com seus mandamentos e regulamentos. E dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Falando aqui de Jesus Cristo, professor. Será que esse texto está dizendo que Cristo realmente acabou com a lei dos mandamentos? Como disse o nosso querido telespectador, se esse texto, lido de forma isolada, nos desse essa interpretação, isso contradiria, por exemplo, o que o próprio Cristo disse em Mateus 5, 17 e 18. E aí teríamos que pressupor que o apóstolo Paulo corrigiu Cristo. Isso é inviável, né? O que Cristo disse aqui? Aí eu vou explicar para você Efésios 2,15. Não penseis que vim revogar a lei, que é uma referência aqui aos escritos de Moisés, né, os 5 primeiros livros da Bíblia. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, que é o restante do Antigo Testamento. Não vim para revogar, vim para cumprir. A palavra cumprir, do grego plerô, quer dizer completar, encher. Então, em que sentido ele veio cumprir? Ele veio dar à lei o seu verdadeiro sentido e significado. E foi o que ele fez nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus aqui. Tá? Esse é o contexto também. Porque em verdade vos digo até que o céu e a terra passem, nem um i, ou seja, nem uma letrinha, nem um tio, nem um acento, jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então não tem como, né, Cristo ter abolido a lei. Eu até me recordo de um comentário da Bíblia de Estudo Plenitude, né, de Romanos 3,31. Ali quando Paulo fala, ele faz uma pergunta retórica, né? Anulamos a lei pela fé? Ele segue, né? De maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. E comentando esse texto, essa Bíblia de Estudo, a Plenitude, diz assim, vou dizer com as minhas palavras, né? Que o próprio fato de Cristo morrer na cruz é uma prova de que a lei não foi abolida. Porque, do contrário, ele teria feito essa mudança na lei de Deus sem precisar ter vindo morrer na cruz. E aí essa Bíblia de Estudo explica. O fato de Cristo morrer na cruz demonstra que a penalidade pela transgressão da lei, que era a morte eterna, era tão grave, era muito grave, e demonstra também que essa lei é eterna. Então o próprio fato dele morrer na cruz demonstra que a lei é eterna. Então dizer que Cristo aboliu a lei como princípio de vida é uma contradição. Assim, tira a força da doutrina da justificação pela fé. Tá? Temos que entender que o que Cristo aboliu na cruz foi o aspecto condenatório da lei. A lei não pode mais nos condenar. Nós que estamos em Cristo. Romanos 8,1. Né? Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas abolir a lei como princípio de vida, isso não tem base teológica nenhuma. Tá? E como entendemos Efésios 2,15? Bom, aqui é importante você ler dos versos, pelo menos dos versos 11 ao 16. Tá? Eu não vou ler agora por causa do tempo, mas eu vou dar aqui a basezinha da explicação para você ler esses versos. Aqui Cristo está falando de um momento em que havia uma inimizade entre judeus e gentios, tá? Entre judeus e não judeus. E eles não podiam, diríamos assim, adorarem a Deus
no mesmo local, no mesmo compartimento do templo. Os gentios ficavam pelo lado de fora. E aí quando fala aqui Paulo que Cristo aboliu esta lei dos mandamentos na forma de ordenanças, ele está falando nesse contexto. Ou seja, essa crença que eles tinham de que judeus e gentios deveriam estar separados, Cristo acabou com isso. E aí dos dois grupos, ou seja, de judeus e gentios, Cristo formou um só povo por meio da sua morte na cruz. Tá? Então aqui não fala da lei no seu aspecto moral. Aqui fala desta compreensão judaica de que os gentios deveriam ficar no pátio, diríamos assim, do templo e não juntamente com eles. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo, mas aproveite o intervalo, formule a sua questão, manda para a gente já volta. Já estamos de volta e é muito bom ter a sua companhia aqui. Se você está aí agora zapeando na sua TV e caiu aqui na Novo Tempo, esse é o Na Mira da Verdade, um programa de perguntas e respostas bíblicas. Você pergunta e a Bíblia responde. Para você participar, você pode usar aí o SMS do seu celular. Formule a sua pergunta, manda para o número que eu vou te dizer aqui e você já está participando do programa. Ou nas redes sociais, no Facebook, namiradaverdade.nt e no Instagram, @namiradaverdade. O número do nosso SMS é 12 98151 0101. Manda sua pergunta para a gente aqui. Eu queria agora mandar um abraço especial para uma família muito querida, o Rodrigo, a Mariana e a Manuela. Eles conheceram o programa Na Mira da Verdade, hoje já estão congregando na igreja e eu os encontrei no final de semana aí lá na programação do Minha Vida Uma Viagem e quero mandar um abraço todo especial para essa família tão querida aí, tá bom? Muito bem. Professor Leandro, a pergunta que chegou aqui no Facebook, o pessoal está acompanhando também a gente pelo Facebook. Estamos ao vivo através do Facebook. Aproveite, compartilhe aí o link do Facebook para que mais pessoas possam acompanhar o programa e, quem sabe, aprender mais da Palavra de Deus. Essa pergunta veio do José Cassiano e ele diz o seguinte: boa noite, gostaria de parabenizar vocês pelo belo programa, muito bem elaborado e realmente tira as nossas dúvidas. Obrigado, José Cassiano. E eu gostaria de saber se os adventistas creem que Miguel é nosso Senhor Jesus. Como explicar quando Miguel e Satanás lutaram pelo corpo de Moisés? Quando Miguel disse, o Senhor te repreenda, ele, sendo Cristo, não poderia simplesmente dizer, eu te repreendo, sendo que estava apenas os dois na disputa? Lá em Daniel, quando Gabriel diz que um dos príncipes, Miguel, veio em seu auxílio, o que seria um dos príncipes? Uma boa noite a vocês. Interessante a pergunta, professor. Primeiro, quando a gente falar aí do que ele perguntou sobre a disputa de Miguel com o diabo, eu posso ler aqui em Judas 1:9, professor. Nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso na discussão que teve com o diabo para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés. Miguel não se atreveu a condenar o diabo com insultos, mas apenas disse que o Senhor repreenda você. Esse é um texto que, se a gente confirma aqui que Cristo é Deus, por que Jesus aqui, o arcanjo Miguel, não foi logo e resolveu a questão ali com Satanás? E depois, o José Cassiano também lembra do texto de Daniel, quando foi dito lá por Gabriel, um dos príncipes. É isso mesmo, professor? Veja, antes de explicar esses textos brevemente, meu irmão, a nossa crença de que Cristo é identificado com Miguel em nada interfere na divindade de Jesus Cristo, tá? A nossa crença de que Jesus é Miguel é praticamente a mesma de outros teólogos protestantes, como, por exemplo, Matthew Henry, Adam Clarke, né? E também John Land, entre outros. Eu vou ler aqui algumas citações para você. Então, o que acontece? O nome Miguel, ele é um desafio. Ele significa assim, quem é como Deus?
E nós vemos que esse nome é um desafio à pretensão de Satanás de querer ser como Deus. Você lê lá em Isaías 14, 12 a 14, que Satanás queria ser como Deus. Então nós cremos que este é um nome de guerra, diríamos assim, adotado por Cristo quando ele está num confronto direto com Satanás. Isso em nada interfere na divindade dele. Nós cremos na absoluta divindade de Cristo, cremos no que ele diz em Apocalipse 1,17, que Cristo é o primeiro e o último, assim como as demais pessoas da divindade. Então nossa compreensão da cristologia, da doutrina de Cristo e da doutrina da Trindade, em nada essas compreensões são afetadas pela nossa crença de que Miguel é um nome de guerra de Cristo, assim como não afeta a crença desses teólogos que eu vou ler aqui para você. Sobre Judas 1,9, o que acontece aqui? Cristo não estaria se rebaixando ou não podendo expulsar Satanás. No contexto aqui, o que Judas está discutindo, né? Ele mostra que Miguel, nesse caso, nesse conflito direto com Satanás, Cristo preferiu não deixar-se levar pelas palavras injuriosas do diabo. Cristo não se rebaixou àquele nível do diabo e ele desejou que Deus Pai repreendesse, né, Satanás, porque havia uma disputa legal ali. Aí que está um detalhe também interessante. A palavra disputa tem a ver com uma demanda legal. E qual era a demanda legal? E Satanás, ele sabia que ele podia argumentar aqui. E por quê? Porque se Moisés era pecador, como que ele seria ressuscitado? Ah? Então houve uma demanda legal. Isso que significa essa palavra disputa no grego. Então aí Cristo mais ou menos no seguinte, olha, você não entende agora o que eu estou fazendo, depois você vai entender, o Pai te repreenda. Isso não rebaixa a autoridade de Cristo, só que Judas está mostrando aqui o seguinte, que se Miguel, um nome de guerra de Cristo, né? Se ele não ficou aqui contendendo e brigando com o diabo, esses falsos mestres que estavam aqui falando de autoridades superiores, celestiais, eles eram muito abusados, iriam pagar um preço por isso. Esse é o contexto. E quando Daniel fala que ele é um dos primeiros príncipes, existem sim outros arcanjos, mas o detalhe é o seguinte, Cristo é o chefe principal dos anjos, porque é o criador deles. E ele pode repartir a sua função com outros anjos. Isso não significa que ele reparte a sua essência para que outros sejam divinos como ele. Tá? E aí eu finalizo lendo brevemente aqui alguns comentários para você ver que isso não é uma crença exclusiva adventista, por exemplo, né? E que a nossa crença nada tem a ver com a crença dos nossos aí irmãos, amigos, testemunhos de Jeová. Eles usam mesmo esse argumento para dizer que Cristo é uma criatura. Nós não cremos nisso. Nós cremos que Cristo é eterno, é o Pai da eternidade, como diz Isaías 9,6, é o autor da vida, como diz Atos 3,15. E aí a nossa crença é basicamente a mesma desses teólogos aqui, ó. Vamos ver aqui o que fala Matthew Henry, no seu comentário, publicado pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Mas eu vou ler aqui neste livro. Sobre Daniel 12, olha o que ele diz, ó. Jesus Cristo aparecerá como patrono e protetor de sua igreja. Quando Daniel fala que Miguel se levantará, não é? Naquele tempo em que a perseguição estiver no auge, Miguel se levantará, verso 1. O anjo dissera a Daniel que Miguel seria amigo constante da igreja, Daniel 10, 21. Em todo tempo, demonstra isso no mundo superior, os anjos o sabiam. Mas agora Miguel se levantará em sua providência e efetuará a libertação dos judeus quando vir que o seu poder se foi, Deuteronômio 32, 36. Cristo é o grande príncipe, pois é o príncipe dos reis da terra, Apocalipse 1,5. Essa é a opinião de Matthew Henry. E agora Adam Clarke fala assim, a palavra Miguel significa aquele que é semelhante a Deus. Em consequência, no Apocalipse, este personagem é entendido por muitos como sendo o Senhor Jesus. E aí tem outros comentários que eu não vou ler aqui,
mas só para você ter em mente que a nossa crença em nada afeta a absoluta divindade de Jesus Cristo. Muito bem, agora a pergunta que chegou aqui no nosso SMS, quem mandou foi a Lilian, e ela diz o seguinte: sou cristã e no momento não sigo nenhuma religião, mas gosto da doutrina adventista. Sempre assisto o programa e quero saber... ela perguntou aqui, ela fez mais de uma pergunta, deixa eu ver aqui qual que eu tinha separado. Essa aqui, ó. Mas queria saber o seguinte: se Judas poderia ter optado não trair por Jesus, pois estava escrito que alguém trairia ainda que não fosse Judas. Isso não seria uma espécie de predestinação para que se cumprisse o que está nas Escrituras a respeito de Jesus, de que o mesmo teria de ser traído? Ou seja, a traição de Judas, professor, já estava predestinada. Se não fosse Judas, seria outro. Então, ainda assim, haveria uma predestinação? Temos que diferenciar uma coisa. A traição de Judas não estava predestinada, ela estava prevista, é diferente, né? Então, o que acontece? Predestinar é predeterminar que algo vai acontecer daquele jeito. Mas o que acontece é que a Bíblia prevê, aí é diferente. Se Deus predestina pessoas para serem boas e pessoas para serem más, então Deus é o originador tanto do bem quanto do mal. E aí nós cairíamos num problema aqui de ordem teológica e filosófica insolúvel, né? Mas não. Quando você lê, por exemplo, Romanos 8, 29, ali quando diz que Deus predestinou-nos, fala que, diz assim o texto, nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Você percebe? Ele não predestina qual pessoa vai ser salva e qual vai se perder. Em Romanos 8, 29, ele predestina o tipo de caráter que os salvos terão. E qual é o tipo de caráter que ele quer que eles tenham, né? Que sejam conforme a imagem do seu Filho. Então essa é a predestinação de Deus. Predestina o caráter, né? Predetermina certos... ele antecipa certos acontecimentos históricos, mas ele não predetermina que o pecador vai agir daquele jeito. Então a Bíblia, no Salmo 41, verso 9, e Cristo ali confirma em João 17, versos 12 em diante, a Bíblia prevê que Judas trairia Jesus. Mas ela não determina que ele tivesse de fazer isso, mas ela previu. E aí você tem que lembrar de uma frase que vai ajudar, né, em parte nós entendermos algo que é complexo, obviamente, que não teremos uma compreensão plena nesta vida, né? Porque a nossa mente é limitada, não que não haja resposta. Mas lembre-se o seguinte, as coisas acontecem não porque Deus prevê, Deus prevê porque elas vão acontecer. Percebe a diferença? As coisas acontecem não porque Deus prevê, Ele prevê porque elas vão acontecer. Então Deus conhece o curso da história e Ele pode prever as coisas. Ele sabia que um dos seguidores de Cristo trairia Cristo. Mas o fato de Deus conhecer com antecedência, o fato dele ser onisciente, não significa que a onisciência dele é a causadora daquele evento ruim. Do contrário, ele seria o originador do pecado. Muito bem, professor, nós temos que ir para o intervalo, mas olha só, chegaram aqui várias questões, várias dúvidas sobre o Éden, sobre Adão e Eva, e eu separei algumas perguntas aqui porque foi muita coincidência e eu quero colocar na mira da verdade, você vai responder depois do intervalo, mas eu vou lê-las aqui, porque todas você vai conseguir responder de uma vez só, tá bom? Então a primeira pergunta do Romário é a seguinte: Adão e Eva tiveram outros filhos fora Caim e Abel? Uma pergunta. A Cleusa pergunta o seguinte: se Eva não tivesse comido a maçã, ela não teria filhos? Era só ela e Adão? Outra pergunta da Rani. Uma pergunta simples e rápida. Por que Deus não perdoou Eva e Adão ali mesmo no Éden? Eles não se arrependeram de imediato? E uma quarta questão aqui, essa aqui você vai ter que se virar aí para responder. Quem mandou foi o Roger. Moro em Salvador, Bahia. Minha dúvida é a seguinte:
Sobre a queda de Adão e Eva, gostaria de saber se o ato de comer do fruto proibido foi o fator determinante para a expulsão do Éden ou se teve outro fator como o ato sexual no sábado. Gostaria de saber isso, pois ouvi de algumas pessoas essa teoria de que Adão e Eva foram expulsos do Éden também por causa do ato sexual no sábado. E eles usaram esse texto como argumento. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem, a sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Olha só a questão, professor. Então se prepare aí, porque depois do intervalo você vai fazer um apanhado geral desse momento da queda do homem, de Adão e Eva. A gente volta já já. Já estamos de volta e eu queria apresentar para você o nosso estudo bíblico, Verdades para o Tempo do Fim. Esse é um estudo bíblico que aqui no programa da Mira da Verdade a gente sempre apresentou. A gente crê realmente que estamos no tempo do fim e os ensinamentos desse estudo são importantes para o momento em que vivemos. Por isso nós oferecemos e não deixamos de oferecer. Se você ainda não solicitou o seu curso bíblico gratuito, Verdades para o Tempo do Fim, peça agora mesmo. Nós temos uma forma em que você pode pedir agora. É só você entrar no nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver. Eu queria até chamar o câmera. Vem aqui pertinho, se você puder. Vou mostrar aqui para o nosso telespectador onde está o nosso site e onde ele pode baixar ali o estudo bíblico. Vamos ver se você consegue captar aqui, ó, direto no meu computador. Esse aqui é o blog do Na Mira da Verdade. Veja só. novotempo.com/Na Mira da Verdade, você vai subir ali, ó, e vai ver, ó, aqui você pode até mandar pergunta ao vivo também. E você vai ver aqui, ó, Curso Bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Basta você clicar aqui e você vai ser direcionado para fazer um cadastro onde você vai colocar os seus dados postais para que chegue direitinho para você. Peça agora mesmo, é um presente nosso para você. Isso tudo graças ao projeto Anjos da Esperança, que pode chegar gratuitamente até você. Então, peça agora mesmo através do nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Agora, se você preferir ligar para a gente, tem que ser no horário comercial. 0 operadora 12 21 27 3121, tá bom? Muito bem, nós fechamos aí o bloco com uma série de questões sobre a queda de Adão e Eva. E, professor, você se preparou aí? Porque são várias perguntas. Anotei aqui as perguntas. Adão e Eva tiveram mais filhos. Eva, se não tivesse comido a fruta, não teria filhos. Por que Deus não perdoou Adão e Eva ali no momento que eles se arrependeram? E a última pergunta, que é a mais complicadinha aí, se realmente a queda está relacionada também com o sexo que o casal fez no sábado. Professor Leandro Quadros, nos ajude. Vamos começar pela última, porque essa tese que apresentaram para o nosso irmão é uma coisa absurda, né? Tem pessoas que leem a Bíblia e viajam a ter uma imaginação fértil que poderiam escrever um romance, né? Então veja, em primeiro lugar, Gênesis 1:28, Deus deu a sexualidade para os nossos primeiros pais bem antes da queda, tá? Então você vê ali, Gênesis 1:28, diz assim: e Deus abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Não tem como multiplicar pelo poder do pensamento, através do sexo. Então Deus criou nossos primeiros pais como seres sexuados, e isso antes da queda. Segundo ponto, Provérbios 5:19, né, falando da sexualidade, diz assim para o homem, né, que os seios da sua esposa saciem-te em todo o tempo. Ou seja, a Bíblia não tem dias definidos para fazer sexo e para não fazer sexo. Então vamos desconsiderar
essa última tese porque ela não tem fundamentação nenhuma, tá? Vamos então para as outras três. Primeiro, os filhos de Adão e Eva. Realmente a Bíblia menciona que eles tiveram mais filhos, além de Caim e Abel. Gênesis 5:4, ó. Depois que gerou a Sete, que é o terceiro filho de Adão, se chamava assim, né, Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Então, realmente, eles foram pais de outros filhos e filhas e a Bíblia não diz quantos, tá? Sobre a possibilidade, né, se somente Eva tivesse pecado e Adão não tivesse pecado, certamente não teriam filhos, né? Porque para Adão ter filhos, ele dependia de ter relação sexual com Eva. Se ela pecasse apenas, né, ela teria que estar separada de Adão. Não teria como, né, ela se manter na presença de uma outra pessoa sem pecado. Agora, não temos como conjecturar muito, né? Essa pergunta, ela é importante, mas assim, e se tivesse acontecido isso? E se tivesse acontecido aquilo? Nós não temos como definirmos nada. Neste caso, nós temos que nos contentarmos, né, com o que diz Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus e as reveladas pertencem a nós. E sobre a terceira questão, né? Por que Deus não perdoou Adão e Eva naquele momento? Porque não tem como haver perdão sem a morte substitutiva de uma vítima. Tá? Por que Cristo teve que morrer na cruz pelos pecadores? Inclusive por Adão e Eva. Olha o que diz aqui, Hebreus, capítulo 9, verso 22. Pode ler também Romanos 6:23, que vai complementar este pensamento. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Ou seja, não há remissão, perdão, cancelamento de pecado sem derramamento de sangue. O que diz Romanos 6:23? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, para o salário do pecado é a morte, ou seja, o pecador tem que morrer. Esse é o salário do pecado. Né? Para o pecador não morrer eternamente, né? Além de não perder, obviamente, o acesso à árvore da vida, né? O pecador não pode, a criatura não pode pecar. Como isso aconteceu, há um débito para com a lei de Deus. Né? E alguém tem que morrer para pagar esse débito. Então, Deus não pode perdoar Adão e Eva sem a morte do próprio Deus no lugar deles. Né? Porque diz Hebreus 9:22, sem derramamento de sangue não há remissão. A lei de Deus é santa. Então, ela exige o pagamento pelo preço. Mas Deus também é amor. E Ele não ia deixar as suas criaturas morrerem eternamente. Tá? Então é por isso, tenha isso em mente. E lembre-se de Gênesis 3:15. Ali, Deus profetizou que um descendente da mulher, que seria depois Cristo, ele feriria, esmagaria a cabeça da serpente Satanás. Então em Gênesis 3:15, muitos comentaristas veem como já um prenúncio do Evangelho. Muito bem, tem uma pergunta interessante aqui no nosso Instagram. Quem mandou foi o Leninhe, eu acho que é isso. A pergunta dele é a seguinte, esse nome não é o codinome dele, o nome dele é Iago de Souza, lá de Santa Isabel do Pará. A pergunta do Iago é a seguinte: professor, ouvi alguém dizer que Ismael deu origem à nação árabe e Isaac origem à nação judaica. E essa guerra até hoje entre palestinos e judeus se deu por causa do que Abraão fez a Agar, uma coisa que não estava nos planos de Deus. Então a pergunta, foi assim mesmo? Essa guerra que há nessas duas nações tem a ver com Ismael e Isaac? É isso mesmo, professor? Em parte sim, né?
realmente, quando você lê o livro de Gênesis, né? Você vê ali, especialmente ali a partir do capítulo 24, 25, que Isaac, né? Veio Abraão, Isaac, depois o descendente de Isaac, Jacó, e aí vieram os israelitas. Ismael, que era filho de Agar, realmente os povos árabes descenderam dele, né? Então, isso é correto. Agora, dizer que a briga existe por isso, definitivamente, eu não creio nisso, não vejo isso, tá? Óbvio, há uma disputa, né? Por exemplo, você lê no Alcorão, né? O Alcorão ensina que, na verdade, o principal descendente é Ismael. A Bíblia judaico-cristã ensina que é Isaac. Então, há realmente uma disputa teológica. Agora, as questões envolvendo judeus e muçulmanos na Palestina são mais questões políticas do que teológicas, diríamos assim. Há uma questão teológica? Há. Mas hoje há muito mais questões políticas, muito mais ganância envolvida por parte do próprio ser humano, tá? Mas tem essa origem sim, né? Tem uma... Mas você vê que não era o propósito de Deus que houvesse essa disputa. Quando você vê que Deus não escolhe Ismael como filho da promessa, Deus não exclui ele da salvação, né? Deus abençoa Ismael. Deus abençoa, né? Deus quer a salvação dos seus filhos muçulmanos, tá? Só que a função de ser filho da promessa e de onde descenderia o Cristo seria ali a partir de Abraão, Isaac, Jacó, né? E não por parte de Ismael. Então nós devemos interpretar assim, não como... já que Deus não escolheu Ismael para esta função, então excluiu da salvação. De jeito nenhum. Apenas Isaac, na verdade, tinha uma função diferente da do seu irmão Ismael. Muito bem. Tem uma pergunta aqui, quem mandou foi a Márcia. A pergunta da Márcia pelo Facebook é a seguinte. Moro com meu primo como marido e mulher. Já fomos casados com outras pessoas, mas não somos viúvos. Essa nossa união é pecado? Depois que ele veio morar comigo, descobriu um câncer. Agora estamos lutando juntos. Tenho comigo que essa nossa união foi pela vontade de Deus, nos colocando um na vida do outro. Será que eu estou errada? Professor, essa questão existe aí. Quem sabe a questão do adultério e também aí o casamento entre primos. A Bíblia orienta alguma coisa? E essa situação da Márcia aí, tem alguma orientação para ela? Veja bem, eu não teria como dar uma resposta para ela em relação à segunda questão, né? Se foi plano de Deus ou não, porque eu não sei em que contexto eles se uniram, né? Se foi por causa que houve adultério numa relação anterior ou não. Então, biblicamente, de acordo com Mateus 5,32 e Mateus 19,9 e Romanos capítulo 7, verso 2, um novo matrimônio é autorizado na Bíblia quando há imoralidade sexual pelo lado da outra parte, né, obviamente, ou morte do cônjuge, o que não significa que Deus não possa perdoar, caso a pessoa não tenha conseguido viver esse plano. Mas biblicamente é isso, eu não posso, então, dar uma opinião em relação ao segundo ponto. Sobre o primeiro ponto, de ser um casamento entre primos, a Bíblia não tem uma proibição. Quando você lê Levítico 18 e também o capítulo 20, as relações incestuosas proibidas na Bíblia ali se dá entre pais e filhos, avós e netos, tios e sobrinhos, entre outros, né, graus de parentesco, mas entre primos a Bíblia não menciona. Agora, deve-se considerar, né, a questão médica também. Tá? Existe a questão da consanguinidade. Então, quando há uma afinidade sanguínea, diríamos assim, entre os primos, é muito perigoso. Os filhos nascerem com graves problemas. Então, a Bíblia não proíbe? Não proíbe. Mas se alguém decidir ter uma relação conjugal com um primo, tem que avaliar isso muito, tem que fazer um exame, tem que avaliar isso de forma espiritual, de forma médica, para não correr em riscos. Agora, se Deus está lhe usando, né, para ajudar essa pessoa que está tão doente, ore ao Senhor, continue ajudando. Agora, eu não posso dar uma resposta definitiva porque eu não sei o seu contexto. Mas, independente disso,
saiba que Deus lhe ama, Deus os ama, Deus os perdoa e Deus quer ver vocês muito bem. Eu quero agradecer muito a você que acompanha o programa Na Mira da Verdade e tem feito as suas perguntas. E a você que nos assiste aí. Talvez você hoje está assistindo pela primeira vez aqui o programa Na Mira da Verdade. O objetivo desse programa, primeiramente, é incentivar você a estudar a Palavra de Deus. E depois é tirar as suas dúvidas ao ler a Palavra de Deus. Quando você faz a sua leitura e se depara com alguma dúvida, aqui no programa você tem a chance de colocar a sua dúvida e ter a resposta baseada na Bíblia. Portanto, sempre eu digo, não tenha preconceitos. Pergunte o que você quiser e continue acompanhando a nossa programação. Todas as segunda-feiras estamos aqui às 10 da noite ao vivo para que você possa fazer as suas perguntas. Participe, mande as suas dúvidas para a gente e juntos estaremos aprendendo mais da Palavra de Deus. Professor Leandro Quadros, infelizmente o nosso tempo acabou. Nós respondemos algumas perguntas aí, queríamos responder muitas. Tem muita pergunta boa que chegou aqui no programa, mas infelizmente a gente não consegue colocar todas. Passa muito rápido, mas a gente não desiste. A semana que vem tem mais. E pela graça de Deus, estamos aí. Obrigado, Tito, por remeter as perguntas dos nossos amigos. Obrigado a você que acompanhou Na Mira da Verdade. Lembre-se que sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. Um grande abraço. E aqui você já sabe, os seus questionamentos e as suas dúvidas sempre estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.